sobre o asilo está presente, também as creches, né, tem 2 creches também que tem convênio, e a gente já está também tentando resolver o nosso convênio, está na sua mão, né, com a melhoria do salário do pessoal que trabalha lá, né, principalmente hoje o pessoal está ganhando em torno de R$623, né, mensal, muito pouco. A gente está tentando resolver que eles venham ter um salário mais decente para essas pessoas. Então o convênio vai ter que subir um pouco. Eu não sei se você já tem conhecimento, acho que o senhor já passou para vocês se esse convênio está sendo montado pelo Alexandre, mas sim, depois você vai ter que rever isso aí, sobre os valores. Mas seria muito importante esse convênio, Bom Jesus, também na Maria Franca, dar uma olhada nos olhos, para que não venha crucificar esses funcionários que estão trabalhando hoje nessas 2 creches também. Sim, nós estamos analisando, né, uma sustentação, mas como eu disse, faz pouco tempo que eu assumi, então nós estamos analisando com cuidado, para não prejudicar ninguém, e aí a gente está tentando, da melhor forma possível, atender todas as reivindicações. Porém, como só faltam 2 meses no final do ano, não tem como a gente estar sanando todas essas solicitações. Mas todas estão sendo analisadas e com certeza nós vamos procurar dar uma resposta positiva. O Alexandre me passou a questão, nós vamos procurar fazer isso sim, até porque os Centros de Educação Infantil, né, ele está como filantrópico e até 2016 ele pode ficar na nossa pasta. A partir de 2016 ele vai ter que mudar, ele vai ter que municipalizar. Então nós vamos ter que sentar junto com a secretária da Educação, nós vamos estar ensinando, então a gente está vendo com todo carinho todas as situações, sim. A gente entende que um salário mínimo não é o suficiente, mas tem também a questão da dotação orçamentária. A assistência ela não tem nenhuma porcentagem dentro da receita municipal, e os subsídios que vem federal eles são todos vinculados a um tipo de execução de ação. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado para depois não estar respondendo para a União o uso errado dessa verba. E você pode explicar para nós como está fazendo já o convênio com a APAE? A APAE não, desculpa, não, a APAE não, o asilo. O asilo, então, nós conversamos, nós vamos fazer toda a documentação. O Alexandre viu que a partir do ano que vem, tanto o asilo quanto a Divina Providência, nós estamos querendo fazer esse convênio para usar o recurso livre, que é o recurso que é recuperado do Tesouro Municipal. Uma pergunta para você, a Divina Providência, você sabe que a Divina Providência não é uma entidade municipal, né? Não, então, mas como ela pode entrar como um trabalho social, então nós estamos estudando, é o que eu te falei, né, na questão da gente analisar, a gente manda para o Ministério do Desenvolvimento Social para ver como a gente pode estar. Então, assim, hoje eu não posso te dar nenhuma resposta concreta, porém nós estamos estudando todos os casos. Precisa de análise, precisa de passar pela assessoria jurídica da prefeitura, né? A gente não tem como, eu não entendo da parte jurídica, então eu não posso te dar nenhuma resposta concreta sem esse respaldo. Já que você acha que com certeza você está conversando com o pessoal da Divina lá, seria importante que o pessoal mandasse para essa casa de lei para que virasse o Estado Municipal. Aí seria mais fácil para você tratar, com certeza seria um até porque é uma reivindicação do Ministério Público, né? Com certeza. É uma reivindicação do Ministério Público que a gente está analisando, até porque a minha pasta mesmo, eu estou com os recursos humanos em déficit, eu não estou com a equipe de referência completa, por esse motivo, porque a gente tem que, os funcionários têm que ser concursados para que possam desenvolver as ações, para que as ações sejam continuadas. Então, nós estamos tendo essa transição e temos que acatar o que o Ministério Público coloca, e de uma certa forma ele tem toda a razão, porque o ideal é que o trabalho seja continuado. Então, por isso que nós estamos tendo todo esse cuidado para analisar, para não tomar nenhuma decisão precipitada e depois vir a pensar de prejudicar uma entidade ou outra. Mas nós estamos estudando, analisando e pode ter certeza que nós vamos tentar chegar no mundo com vocês. Bom, como eu estava dizendo, falei das subvenções sociais e da proteção, e aí também tem a proteção social especial. Por que eu falei da proteção social especial? Porque a APAE e o asilo entram dentro da proteção social especial, que seria o atendimento de média e de alta complexidade. De média, que são as pessoas que, de uma certa forma, elas precisam de seus direitos garantidos, e o asilo, que tem os vínculos
social especial, onde a gente faz esse acompanhamento. Também, dentro da nossa pasta, tem os conselhos que a gente tem que custear, acompanhar, 3% da receita da assistência destinada para a manutenção dos conselhos. Do Conselho Tutelar, que ele visa o direito da criança e do adolescente. Do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social. Esses três estão em funcionamento. O Conselho Municipal do Idoso, ele ainda não foi instituído, porém eu já coloquei no PPA para que ele seja constituído e para que o custo com esse conselho já esteja inserido no PPA. E o Conselho Municipal de Educação e Deficiência também precisa ser, porque só através desses conselhos é que a gente consegue um repasse de verba de fundo a fundo. Se a gente quiser desenvolver algumas ações voltadas a esses segmentos, tendo um conselho a gente consegue subsidiar recursos e fica bem mais fácil para a gente estar trabalhando, desenvolvendo as ações. No caso, Cris, teve também uma indicação aqui que compete essa pasta, a possibilidade, até conversei com a primeira-dama achou louvável a indicação, de a gente ter no nosso município uma creche para o idoso, né? Funciona uma espécie das creches convencionais. Existem muitos familiares que têm os idosos doentes que talvez tenham que acabar deixando de trabalhar para poder cuidar dessas pessoas. Sim, e através do Conselho do Idoso a gente pode até enviar recurso para isso. Então, primeiro a gente precisa constituir um conselho. A partir do momento que constituir um conselho, a gente pode estar indicando. Tem algumas ações que não dependem exclusivamente do conselho, mas nós vamos estar analisando, o ideal que tenha um conselho mesmo. E agora, falar sobre os recursos, eu coloquei os valores redondos para não ficar falando centavos e tal, mas aproximadamente. E como houve o reordenamento dos serviços, quando o Márcio for falar, vai estar com diferença no orçamento dele, porque eu tive que reformular tudo. Dentro da proteção social básica, a gente vem recurso federal, não tem recurso estadual ainda. O recurso estadual nós estamos pleiteando, que a gente está querendo trazer um projeto da família paranaense, aí sim entraria o recurso estadual e o recurso municipal. Então o CRAS ele usa o recurso que vem do governo federal, que é o piso básico fixo, que é um valor X que vem todo mês e com o decorrer dos anos o Ministério do Desenvolvimento ele aumenta ou não, mas a gente tem que pôr esse aumento, porque se tiver esse aumento e não tiver dentro do plano, não tem como gastar. Ali, o CRAS também tem o Centro de Convivência, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Antes vinha o recurso do piso básico variável 1, piso básico variável 2 e o piso de transição. Porém, agora unificou, que vinha verba para o idoso, para a criança de 0 a 6 e para o pró-jovem. O PET, nossa cidade não tinha o PET. Então, vinha esses três recursos. Hoje, eles foram todos unificados. Então, vinha em blocos, em contas separadas. Hoje, eles juntaram todas essas contas, juntaram todos esses valores. E hoje só existe um trabalho de serviços de convivência e fortalecimento familiar. Então, o pró-jovem, o trabalho com crianças, o trabalho com idosos, ele está sendo extinto e está tendo esse serviço de fortalecimento de vínculo. Por quê? Porque o serviço hoje da assistência tem que ser unificado, tem que ser igual no Brasil todo. E muitas pessoas estavam usando o recurso da forma que era mais adequada para a sua região. Então, eles acharam melhor unificar e a pessoa desenvolver as ações em cada segmento que ela considera importante. Ali, serviços, programas, projetos, para que aconteça todas aquelas ações que nós mostramos as fotos lá, precisa de recursos. E os recursos que vêm para a gente trabalhar no governo federal é somente para aquelas famílias que eu falei, as famílias com a renda de meio salário mínimo e que recebem Bolsa Família. Como as ações voltadas para a comunidade, então o recurso municipal ele entra ali para estar estruturando, para estar pagando funcionários
Justiça do CREAS, né? Que está ali os valores de 2014, 2015, 2017. O valor que vem para a PAI, que é um valor que é irrisório, né? E esse valor a gente já está colocando também, porque nós estamos pleiteando o aumento, e aí a gente está colocando uma previsão, mas a gente não consegue mudar, porque lá no registro deles tem que a PAI atende 23 crianças, e não é só isso. É bem mais, só que a gente não consegue mudar a quantidade de pessoas que eles atendem lá. Tem o segmento, né, da assistência à criança e adolescente, que entra o Conselho Tutelar, que é a manutenção, o pagamento dos funcionários, manutenção, e o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, que entra as conferências que a gente tem que realizar, entra todas as ações. Então, esse é uma estimativa, né, do que a gente gasta. Pode passar, né? E aí vem as subvenções sociais, que entram as creches, né, que nós falamos do Bom Jesus, o Arararetã, o Asilo, que nós fizemos uma programação para estar atendendo, para estar aumentando os recursos para que a gente consegue atender essas entidades. E ali também tem a folha de pagamento dos funcionários concursados, que a partir de agora cada pasta vai ser responsabilizado pelos seus funcionários concursados, né? E os conselhos municipais, que a gente tem que dar subsídio para os conselhos municipais. Não falei os valores, para a gente vai bem rápido, para passar a palavra para o Carlos. Pode passar. Aqui tem a Câmara Federal do IGD SUAS e do IGD Bolsa Família. O IGD SUAS dependendo de quantas famílias a gente atende, vem um recurso de acordo com o número de famílias que a gente atende. Então, por exemplo, o CRAS tem que atender no máximo o pai tem que atender no máximo 240 famílias. Então, hoje a gente atende 180. Se a gente chegar no teto máximo, vai aumentando os valores. E o IGD Bolsa Família também, que vem de acordo com o fator, se a criança vai ser pesada, se a frequência escolar vai ser informada, se a gente conseguir fazer os cadastros válidos e se os cartões tivessem entregue na data certa, a gente consegue receber esse valor aí do IGD Bolsa Família. Ali estão o piso de média complexidade, né? Ali são as contas que vem, pode passar, né? Vem os valores, pode passar, vai lá para a última folha. Aí onde eu falei da proteção social básica, tá vendo ali em cima, o piso fixo básico, piso fixo variável, piso básico variável 2 e para o jovem adolescente. Eles unificaram todos agora e ganhou um valor X para a gente realizar as atividades. E ali embaixo é onde é o piso de proteção especial, que a gente tem o CREAS, né, o asilo, a PAI, e o CNE que ele desenvolve as ações de medida socioeducativa. Bom, gente, é isso. Tentei resumir, mas são várias contas, são muitas as ações. Eu tentei passar de uma forma resumida. Espero que tenha sido clara. Se tivermos alguma pergunta para fazer. Eu só quero aqui pegar um projeto do jornalista Elton Melo, é uma indicação para você. Ótimo. Certo. Obrigada. Ô Cris, antes de você passar para o Márcio, eu queria saber o seguinte. O valor hoje que é comprado as cestas básicas é de recursos livres? Recurso livre. Porque existe aqui, até eu recebi orientação de jurídico, eu ia estar discutindo isso ontem, no caso, que seria o PPA da educação. Mas eu tive informação que seria hoje. Existem vários projetos, também uma indicação. A primeira-dama tem conhecimento, o vice-prefeito também tem, o prefeito, nós somos em logo no início do ano, ver como funciona esse projeto na cidade de Palmital, São Paulo, onde também acontece desde o município que é Assis. Seria o transporte solidário. E os alunos universitários, ao invés de pagar essa mensalidade alta, né, eles pagariam uma cesta básica no valor de R$70. E essa cesta básica
o que aconteceria? Você ia aquecer o mercado, imagina, 400 cestas básicas circulando no mercado, e também aí um número de vans e ônibus que seriam contratados aí pela Secretaria de Educação. E seria uma compensação. Quem iria pagar esses ônibus seria a Secretaria de Assistência Social. Existe algum planejamento, algum estudo sobre isso? Olha, eu já havia sugerido, né, bem antes de assumir essa questão, porém agora, né, que você me passou, eu achei assim de grande valia, até porque vai reduzir o impacto que a gente atende várias famílias com cesta básica, então a gente diminuiria no custo, na receita, e a gente poderia estar usando esse recurso de uma outra forma, com ações socioeducativas, né, socioassistenciais. Então seria de grande importância se a gente conseguisse realizar esse projeto sim. Eu acho que é a preocupação de todos os vereadores também poder dar uma... Pegando carona na questão do vereador que fez a colocação, eu coloquei um projeto na casa, infelizmente a prefeitura mostrou que não tinha recurso, né, questão dos estudantes para subsídio integral, né, aí conversa com o vereador Valsir, a Valsir fazia parte do que tinha que dar das condições, achamos melhor tirar o projeto e agora colocarmos essa indicação aí na sua pasta, que foi o jurídico que nos orientou, né, de também uma outra ideia que eu vou dar, fazer um trabalho na renda familiar per capita, estipular um valor, até o valor é pago 100% integral, né? E se comprovar, se não comprovar a renda, paga 50% aí dos estudantes também. É uma dica aí que eu deixo aí. Não, é bacana, até um incentivo para os novos estudantes estarem, né, contribuindo nessa questão social. Não, é de grande importância sim, vamos colocar no webinar. Eu quero abrir a palavra, pode ser? Pode. O pessoal que está presente, quiser falar alguma coisa, disponibiliza aí o microfone. Houve uma averiguação feita